Fala galera, tem um tempinho desde a última videoaula, mas prometo que sempre que der eu estarei trazendo novos conteúdos. É apenas uma questão de tempo, porque essas videoaulas e tutoriais também tomam um tempinho, mas estamos aí, né, com esse novo vídeo de como desenhar cabelo realista. Como vocês podem ver, eu vou fazer esse desenho aqui, dessa imagem, no caso o desenho do cabelo dessa imagem. E quem tiver interessado a também realizar o mesmo processo, eu disponibilizarei o link da imagem na descrição do vídeo. Um outro ponto também que eu vou falar é que eu já vou partir do esboço pronto. Por quê? Porque eu tenho dois vídeos aí anteriores que trata justamente disso, de como fazer esboço dos seus desenhos. E se você tem dúvida, você acessa o link aqui dos dois últimos vídeos que tem explicando isso passo a passo por meio de duas técnicas diferentes. E dá para aprender bem legal. É muito simples. Então, dito isso, vamos começar. Primeiramente, a gente começa aplicando um fundo na mecha que a gente vai estar trabalhando. Eu escolhi iniciar por essa mecha, não existe uma regra em específico qual parte do desenho você inicia. Você inicia pela parte que você se sente melhor. Então, aqui eu escolhi essa mecha. Então, aplico um fundo em toda essa mecha com lápis B, um lápis de uma graduação mais leve, não precisa ser um tom escuro de cara, até porque você precisa ter uma noção da região onde você vai aplicar um lápis mais escuro. Então, depois de aplicar o lápis B, eu passo um esfuminho ou um lenço, que aqui é uma região maior, então eu optei por passar um lenço, porque isso quebra um pouco esse traço que o grafite deixa. Então vai dar uma aparência melhor na textura desse cabelo. Depois disso eu passo o lápis 4B, que é já escurecendo e deixando no tom que eu quero, que é um tom mais escuro. Vou passando o lápis 4B seguindo, importante falar isso, seguindo o traço do cabelo da imagem original. Não vá aqui fazer dessa mecha simplesmente traços retos, traços que não tem uma direção de acordo com o cabelo, com que o cabelo foi penteado, por exemplo. Aqui você vê que ela tem uma leve ondulação e alguns tons, alguns fios são mais claros que outros, se você observar na imagem original que está aí na descrição. Então eu procuro sempre seguir essa linha, tentar manter essa tonalidade dos fios e a tonalidade de alguns fios mais escuros que aparecem. Como o cabelo exige uma sequência, e esse aqui em principal, de fios muito finos, eu gosto muito de trabalhar com a lapiseira 05. Vocês podem nesse cabelo aqui trabalhar até com a lapiseira 03, que é melhor, porque se você observar, esse cabelo tem muitos traços, muitos fios que são muito finos. Às vezes até com a lapiseira 05 você não consegue alcançar. Então eu utilizo uma lapiseira 05 porque eu tenho um grafite 4B para ela, e para grafite 03 eu não tenho 4B, então não ia dar esse tom mais escuro. E você pode preencher primeiro com o lápis 4B regiões maiores, e quando você chegar nessa transição do escuro para a luz, você aplica a lapiseira, e você faz isso em toda a mecha que você está trabalhando. Bom, aí aconteceu um probleminha, porque eu tive uma queda de luz, eu acabei perdendo a parte da finalização dessa mecha, mas como o processo de desenhar cabelo é um pouco repetitivo, o que foi feito aí vocês vão ver nas próximas mechas que eu for finalizar. Nesse ponto que vocês estão vendo, eu já parti para essas mechas, esse conjunto de mechas que tem logo abaixo, essa que eu desenhei. Primeiro, como essas mechas estão em uma região muito escura, eu começo fazendo essa região mais escura. Então eu traço o contorno de todas elas, e com o lápis B que eu falei para vocês, eu vou fazendo as regiões mais escuras, para depois vir com o lápis 4B, que é o lápis que eu estou utilizando para fazer essa região mais escura, e venho passando o 4B. Vocês observam também que eu utilizei o boleador para fazer dois traços que
que, se vocês observarem, eles são muito finos e eles são em meio a vários fios que passam desse cabelo. Então eu passo o boleador, então quando eu passar o grafite por cima, ele não vai pegar nessa região. Eu não utilizo muito boleador aqui, até porque eu não gosto muito, mas nesses fios eu achei necessário utilizar. Vocês podem utilizar também boleador de outras formas. E novamente vocês observam aqui que eu escureci essa região até um certo ponto, porque é uma área maior de grafite com lápis. Lápis sempre com a ponta afiada, isso é bastante importante. E a partir da transição desse escuro para luz, o que é que eu fiz? Eu utilizei a lapiseira 05 para poder fazer uma transição suave e que ela dê essa impressão de fios. Observe que o tempo todo eu estou tentando manter o mais próximo possível o traço do meu cabelo com o traço do cabelo original, tentando manter a parte mais escura com a parte mais escura da imagem, assim como a parte mais clara, a parte de luz com a parte coincidente de luz da imagem. Aqui você utiliza muito um trabalho de observação da imagem original para o seu desenho. Não tem como ficar idêntico, até tem, né? Mas eu não estou nesse nível ainda. Mas você também não deve se preocupar isso no início. Mas não deixe de lado essa observação que você tem que fazer da sua imagem para o seu desenho. Pode ser cansativo, pode, mas é por meio dessa observação que você vai conseguir chegar em um ponto satisfatório para você e para o seu desenho. Veja que mesmo algumas mechas onde a luz incide, você tem uma certa quebra dessa luminosidade por um traço mais escuro ligando no início da mecha e o fim da mecha. Se você observar, realmente isso acontece em cabelos, justamente porque eles acabam se sobrepondo. Então o cabelo que está mais acima vai fazer uma sombra em relação ao cabelo que está mais embaixo, e isso traz essa tonalidade escura que acaba quebrando a mecha. Um ponto interessante a se falar é em relação até uma pergunta que me fizeram lá na página, e quem não conhece a página, acessa aí facebook.com/marombast, sem um E. É sobre qual a parte que eu acho mais difícil em desenhar cabelo. Bom, na minha opinião, o mais difícil é você conseguir enxergar essas mechas no cabelo e conseguir identificar a direção que esse cabelo segue. E muitas vezes, não tem direção. O cabelo é muito bagunçado. Esse cabelo aqui tem uma certa linearidade, você sabe para onde está indo as mechas. Tem cabelo que não tem, então você tem que se preocupar. A sua observação desse caso vai ser muito maior de você determinar os fios para onde estão indo. Vai ser um trabalho muito mais minucioso do que o que vocês estão vendo aqui. Veja o que acontece. Então eu deixei a região em branco, assim como outras mechas que eu fiz. A partir do momento eu vim com a lapiseira, e as outras regiões eu fiz com lápis, que são áreas maiores. Quando eu venho com a lapiseira, eu venho fazendo traços que promovam um degradê do escuro para a região clara. Então é interessante, quando vocês deixarem essa região em branco, deixar com um certo espaço, com que quando você venha com o grafite, com a lapiseira, a 05 ou a 03, seja qual for que vocês estiverem utilizando, vocês tenham essa transição muito suave. Não pode ser nada que quebre da região clara para a região escura, a não ser que seja outro tipo de iluminação. Mas aqui no cabelo a gente tem essa transição suave, não é nada brusco da luz para o escuro. E veja também que aqui eu procurei tentar manter a fidelidade com a imagem original. Se vocês observarem na imagem original, a gente tem uma região mais clara e onde os fios estão mais sem um pouco de ordem. E também, se você observar bem, você tem fios que são mais finos
do que esses fios que a gente via na parte de cima do cabelo. Então o que é que eu faço? Eu procuro vir com a lapiseira 03 para fazer o esboço. Então eu traço essa parte que eu vejo que são traços finos, são fios finos, com a lapiseira 03, e depois, consequentemente, eu venho escurecendo com lápis ou lapiseira de outras graduações. O procedimento de fazer esse cabelo é bastante repetitivo. Você escurece uma região com um lápis de menor graduação, depois você vem escurecendo essa região com um lápis com a tonalidade mais escura, até você chegar efetivamente nas mechas, onde você vai estar realizando esse traço simples, reto, procurando manter a direção do cabelo, direção para onde o cabelo está indo, e depois utilizar com cotonete ou um esfuminho ou um lenço até, para trazer essa quebra de alguns fios, que algumas mechas não são necessárias. Depois, basicamente, de você traçar todo o cabelo com sombra, com a luminosidade, tudo do jeito que você quer, você parte para a utilização do pincel. Você já pode ir utilizando esse pincel de acordo com o que eu vou fazendo, mas a forma como eu faço, eu deixo para adicionar alguns detalhes e é uma finalização do desenho por último. Vocês vão ver que tem toda uma complementação desse cabelo, de alguns fios soltos, de alguns fios que estão entre o próprio cabelo, que estão meio bagunçados e que eu só faço agora na parte de finalização. Como finalização também eu utilizo o pincel. O pincel, não sei se vai dar para vocês verem na câmera, mas como alguns já devem ter ouvido falar, ele amassa o grafite no papel. Isso traz uma tonalidade mais escura e fica bem mais agradável, uma coisa mais realista. Então o que acontece aqui? Eu vou passando o pincel, não em toda a mecha que eu fiz. Às vezes eu passo quando eu quero um tom mais escuro, mas quando eu quero apenas essa região que sai da sombra para a luminosidade que seja mais escura, eu vou passando o pincel nessas áreas. No mais, o que acontece depois disso é adicionar alguns detalhes, adicionar alguns fios soltos, alguns fios bagunçados, que dão um pouco de mais realidade ao seu desenho, ao seu cabelo, no nosso caso. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula, que não tenha ficado nada muito repetitivo, e que se você gostou, dá um like para ajudar um pouco o canal a crescer. E se você tem um amigo que tem dificuldade em desenhar cabelo realista e que esse vídeo, se você achar que esse vídeo vai ser um pouco útil para ele, manda esse vídeo para ele, compartilha nas redes sociais. E é isso. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Sugestão para um próximo vídeo, algum tutorial, pode também deixar nos comentários, que nos próximos dias aí eu vou tentar trazer mais alguma coisa para vocês. Um abraço, gente, fique com Deus e até a próxima.